Zaira Gasbarro, mínimo de calorias e proteína que eu posso comer em uma dieta cutting em média. Ou seja, provavelmente ela deve estar falando uma dieta de restrição calórica, né? Porque ela está querendo emagrecer esteticamente, né? Tem isso, Marcelo? A gente pode dizer que sim. Primeiro ponto aqui, só para as pessoas entenderem, porque senão eu também vou estar resumindo tudo nesse mínimo de calorias, tá? Para a gente ter um cenário, uma resposta de uma composição corporal significativa, eu preciso avaliar o gasto dessa pessoa, entender o cenário de massa muscular que ela tem, porque eu consigo entender o cenário de gasto que ela tem, qual é o estímulo que ela dá, qual é o volume de treinamento que ela tem, para justamente a gente conceber uma dieta que fique com uma restrição calórica adequada para perder a gordura e mitigar os processos de perda de massa muscular que podem acontecer numa restrição calórica um pouco mais apertada, um pouco mais exigente. Então, isso é a maneira certa. Agora, quando a gente fala de mínimo de calorias, a gente tem aquela recomendação clássica que é o piso da ingestão energética de 1.200 calorias, mas eu gosto muito de citar um trabalho que foi publicado, acho que em 1992, se eu não me engano, até um trabalho não é novo, que ele mostra o seguinte: dietas com menos de 25 calorias por quilograma de peso magro vão reduzir o hormônio tiroidiano T3 livre. E dietas abaixo de 20 calorias por quilograma de peso magro vão aumentar o T3 reverso, ou seja, eu falo que é o hormônio antagônico ao que é o hormônio biologicamente ativo, que é o T3 livre, que responde por esse incremento do nosso metabolismo. Então, eu diria uma dieta que não se faça com menos de 25 calorias por quilograma de peso magro, para que você não tenha uma repercussão abrupta no teu eixo hipotalâmico, hipofisiário, tiroidiano, ou seja, os seus hormônios tiroidianos. Dentro dessas 25 calorias, se a gente parar para pensar, botar na ponta do lápis, a maioria das pessoas vai conseguir consumir uma dieta com 2 gramas de carboidrato por quilograma de peso, 2 gramas de proteína por quilograma de peso e 0,8 a 1 grama de lipídio por quilograma, todos eles por peso magro. Então, para a colega que perguntou, eu falaria assim, olha, uma dieta com 25 calorias por quilograma de peso magro, você tendo um bom treino, né, um treino resistido, usual, né, periodizado, você consegue ter bons resultados na composição corporal. Se você vai perder massa magra ou não, por isso que eu falo, preciso entender qual é o cenário de gasto, de volume, de treinamento que ela tá inserida. Mas seria mais ou menos aí. Eu não faria uma dieta com menos de 25 calorias por quilograma de peso magro. O que é importante que vocês entendam que existe uma quantidade, né, de energia mínima ou crítica que o seu corpo ele começa a dar sinal de que ele vai enfrentar um desempenho muito menor. Então, a conta que você tem que fazer é o seguinte, tá? Se a quantidade de caloria que você está dando está interferindo naquilo que é a realização e recuperação do exercício, você não está conseguindo treinar como você estava, você está perdendo o ânimo de treinar, você não está conseguindo levantar de manhã cedo bem, você não está conseguindo manter o seu treino na mesma toada de intensidade o treino inteiro, você está tendo que terminar antes, está tendo que baixar o peso, está tendo que diminuir a repetição, está tendo que aumentar demais o intervalo, não está recuperando de um dia para o outro da forma que você recuperava, para pensar na alimentação. Não é alteração de hormônio, você não precisa de testosterona, você não precisa, sei lá, de recursos mágicos aí, ou então de coisas simples que fazem com que você imediatamente consiga ganhar isso. Mas, na verdade, são coisas crônicas, onde a alimentação, minha opinião, é a mais importante dela. Porque ganhar músculo é crônico, não é agudo. A gente não ganha músculo assim em uma semana. A gente demora 3 meses para conseguir medir uma quantidade de ganho de músculo eficiente. Então, você tem que pensar, de tudo que é crônico, o que é crônico é mais importante. Nutrição é crônico. É aí que a coisa é justa, né? É a mais pura verdade, assim. Quando a gente fala de composição corporal, diz respeito, e quando eu falo de composição corporal, é sempre esse equilíbrio entre tecido adiposo e massa muscular. E essas restrições severas vão impactar de tal forma que a gente ativa o nosso mecanismo de sobrevivência. E aí, quando você pensa na ativação do mecanismo de sobrevivência, o que o corpo vai garantir é a vida. As respostas anabólicas, elas ficam em segundo plano. E é interessante que isso é tão verdade que essas restrições severas, elas impactam no eixo reprodutivo.
Então, no eixo reprodutivo da mulher, a fertilidade, no eixo reprodutivo do homem, a própria concentração da testosterona. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas o que a gente está entendendo de uma perspectiva de vida? É que quando eu ativo mecanismos de sobrevivência, eu não estou apto para a concepção da vida, para um novo ter crescimento, para uma resposta anabólica. Não que não possa ocorrer, mas por isso que a gente entende restrição calórica, as mulheres entrando em amenorreia hipotalâmica funcional, ou seja, param de menstruar, os homens tendem a ter uma queda abrupta da testosterona. Então, eu falo que isso, no final das contas, depõe contra a sua composição corporal. E quando a gente fala da nutrição, aqui só para a gente fazer o desfecho, o que é a nutrição esportiva? Num ponto conceitual é ofertar uma carga de nutrientes que, por sua vez, vão alterar alguma variável de treinamento. E quando a gente fala da variável de treinamento associada à nutrição esportiva, não é número de séries, não é número de repetições, não é intervalo de descanso, é prescrição do educador físico, é a tolerância ao esforço, ou seja, as repetições máximas. Então, a nutrição esportiva, ela atua na tua tolerância ao esforço. Se a tua tolerância ao esforço ela está inadequada por conta de uma conduta nutricional, há de se rever, salvo momentos pontuais onde a leitura é: não vamos ter agora momentos de treinos que vá buscar esse aumento da tolerância ao esforço por conta do cenário que você está envolvido, de uma restrição, de um período competitivo, pontual, enfim. Né? Quando a gente fala do culturismo, por exemplo. Mas é isso que a gente precisa entender. A minha dieta está aumentando a minha tolerância ao esforço? Comecem a pensar quando a gente está pensando nessa construção de massa muscular e por aí vai.